Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Estamos numa série de estudos sobre caminhos para uma vida devocional. Estamos chegando ao fim dessa série de estudo e hoje nós estaremos fazendo um breve estudo sobre jejum. E nós queremos estar respondendo a 4 perguntas a respeito do jejum. A primeira é: o que é jejum? A segunda é: qual é o seu propósito? Como fazer o jejum é a terceira. E a quarta: qual é o jejum que agrada a Deus? E eu quero iniciar falando sobre uma definição, a definição de jejum, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa. No dicionário diz que jejum é uma privação total ou parcial de alimentos durante um período de tempo. Então, jejuar, segundo o dicionário, é você se abster de alimentos durante um período de tempo. E o que é o jejum bíblico? É a nossa privação parcial ou total de alimentos ou de algo que venha tirar o lugar de Deus, aonde nós deveríamos nos concentrar, onde nós deveríamos buscar. Enfim, definição: privação parcial total de alimentos com um propósito definido e por um tempo específico. Então nós entendemos que existe um propósito e também existe um tempo. Existe um propósito e existe um tempo. Quando eu estou jejuando, é um período onde eu estou me abstendo de alguma coisa que vai dar um certo prazer para o corpo, né? Para nós, de alguma forma, buscarmos o Senhor, estarmos nos dedicando ao Senhor. Então nós vamos nos abster de algo para estar nos dedicando à oração, à leitura da palavra, à busca ao Senhor. O jejum, ele é um período de busca incessante ao Senhor. É um período onde nós vamos estar buscando o Senhor, falar com o Senhor, ouvir a sua voz, estar em comunhão com o Senhor. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito do jejum? O jejum, ele tem como propósito principal fazer com que os nossos olhos deixem de estar direcionados para as nossas causas, para os nossos objetivos, para os nossos afazeres, e passem a estar direcionado somente para Deus. O jejum é um tempo de separação onde a minha mente ela vai estar voltada para Deus. Semana passada nós fizemos um jejum junto com a igreja e durante 24 horas. Cada irmão orando num determinado período, mas o foco daquele dia, nós decidimos separar um dia inteiro, 24 horas, diversos irmãos participando, e nós tiramos aquele dia para estar com a nossa mente voltada para o Senhor. Não que nos outros dias nós não estivéssemos, mas nós nos preparamos para naquele dia específico estar buscando o Senhor através do jejum. Nesse momento é um momento onde eu louvo mais o Senhor, coloco músicas de louvor ao Senhor. É um momento onde eu leio mais a palavra, é um momento onde eu oro mais ao Senhor. É um momento que, dentro desse exemplo do relógio de oração, o horário específico que eu tiver determinado para orar, eu vou estar somente, inteiramente ligado com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Então, o propósito principal do jejum é desviar os nossos olhos, nossa mente, nosso coração das coisas do mundo e ligarmos a nossa mente, nosso coração, nossa vontade, todo o nosso ser no Senhor, em Deus. Nós temos, logo no início da história da igreja, a igreja neotestamentária, nós temos exemplo, né? Os discípulos, os apóstolos, enfim, a igreja tomando atitudes de jejuar para tomar decisões importantes. Então os discípulos, as igrejas, elas sempre jejuaram quando tinham que tomar
decisões importantes. O livro de Atos, no capítulo 13, logo no início, versículo 2 e 3, tem uma passagem onde a igreja quer enviar missionários para o campo, para estabelecer igreja, para pregar o evangelho, anunciar Cristo Jesus. E ali a igreja decide enviar Paulo e Barnabé. O Senhor chama eles, mas eles buscaram essa resposta através do jejum e da oração. Mais à frente, no capítulo 14, versículo 23, nós vemos mais uma vez a igreja crescendo, né? Os missionários estavam no campo, o povo de Deus pregando o evangelho, várias igrejas sendo estabelecidas e a igreja precisando de liderança para ser constituída. Então, mais uma vez, a igreja se reúne com jejum e oração, com jejuns, para estarem levantando os pastores de cada igreja. Então as igrejas estavam crescendo, muitas igrejas novas crescendo através da pregação do evangelho, e para que os pastores fossem levantados, o pastor de cada igreja, a igreja jejuou, a igreja orou e buscou a direção de Deus para assim estar estabelecendo essa liderança eclesiástica. Então, o início da história da igreja, nós vemos sempre a igreja comprometida com o jejum. Aí alguém faz a pergunta: pastor, é uma ordenança o jejum? Não, não é uma ordenança. Sabemos que o batismo é uma ordenança, é uma ordem, batizai, a ceia do Senhor, mas não é uma obrigação o crente jejuar. Mas nós vemos através da palavra de Deus a importância que tem essa ferramenta que o Senhor nos dá. E algo também assim extraordinário que eu vejo na palavra de Deus em relação ao jejum, é que o jejum, ele sempre está ligado, como eu já bem disse, à oração, à intimidade com o Senhor. Ah, pastor, quando eu oro, quando eu estou em jejum, eu estou andando de bicicleta, eu vou pedalar na praia, curtir a natureza. Os textos bíblicos, a palavra de Deus dá esse tipo de exemplo. Ah, eu vou jejuar e vou curtir a natureza, fazer uma trilha. Nós não vemos durante o período de jejum as pessoas tomarem exemplos como esse que eu citei, mas nós vemos sempre os cristãos, quando estão nesse período de separação, nós já falamos sobre a definição bíblica de jejum, uma busca ao Senhor, uma entrega ao Senhor, sempre oração. O jejum, ele sempre está ligado à oração. O livro de Lucas, capítulo 2, versículo 37, eu quero fazer a leitura. Nós vamos ver um exemplo onde uma irmã em Cristo, ela é dedicada ao templo. A irmã Ana, ela está na casa do Senhor, está se dedicando ao Senhor através do jejum e através da oração também. O texto bíblico sempre vai relatar o jejum e a oração andando em sintonia. E que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Com que? Jejuns e oração. Esse é um exemplo de uma irmã bem dedicada na obra do Senhor, estava sempre na igreja, estava sempre no templo, estava sempre orando, estava sempre buscando o Senhor, sempre com jejum e com oração. No capítulo 5, versículo 33, também fala sobre o jejum. É uma passagem onde os fariseus ali estavam querendo interpelar Jesus, porque falava que os seguidores de Jesus não estavam jejuando, e os de João Batista jejuavam, e Jesus conta aquela parábola que é bem conhecida, né, do noivo. O noivo está aqui com ele, eles não precisam, eles têm que beber direto da fonte. Enfim, fala-se sobre o jejum sempre acompanhado da oração. Versículo 33, disseram eles, os discípulos de João, bem assim o dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem, né? Eles querendo pegar Jesus o tempo todo. Mas enfim,
Os discípulos estavam sempre fazendo jejum e oração. Então nós sempre vemos essa prática ligada. Como não nos conectarmos ao Senhor, senão através da oração? Sabemos que a leitura da palavra e a oração é a forma principal que nós temos de estarmos nos conectando com o Senhor, o Deus da palavra, e a quem Ele nos responde através da mesma e através da nossa busca ao Senhor. Então, como fazer? É o nosso terceiro tópico, a nossa terceira pergunta. Como fazer o jejum? Existem algumas pequenas dúvidas simples que nós podemos estar tirando. Nós vemos na palavra de Deus, quando nós pegamos sistematicamente os textos que falam sobre jejum, normalmente nas escrituras nós vemos sempre ligado a alimento. Nós vemos sempre as passagens que falam sobre jejum, uma ligação com comida. Mas existem sim outras formas de nós jejuarmos, não só o alimento. Pastor, eu posso jejuar o meu tempo, eu posso jejuar uma atividade, uma prática. Sim, quando nós sabemos o que é o jejum, que é a dedicação ao Senhor, a nossa mente voltada para o Senhor, onde eu tenho um propósito específico, eu vou me dedicar durante um certo período. Nós vemos Jesus no deserto, Mateus, jejuando durante 40 dias, vemos Daniel jejuando durante 21, nós temos a rainha Esther, se não me engano, 7. Então, um dia, meio-dia, alguns minutos, enfim, o tempo vai depender de como o Senhor vai te chamar para estar nesse momento, jejuando, se abstendo de algo que dá prazer para o corpo, para você estar com a sua mente e coração voltado para o Senhor, com um propósito específico, né? Não é jejuar para punir o corpo. O propósito do jejum não é martirizar o corpo, não é punir o corpo. Isso não agrada ao Senhor. O jejum, ele tem um tempo determinado, mas é um tempo para nós nos concentrarmos, nos conectarmos com Deus. Jejum, ele não é para perder peso. O jejum, ele não é uma dieta. O jejum, ele não é para nós, de alguma forma, estarmos punindo a carne, punindo o corpo. E sim, o jejum é para nós estarmos nos voltando para o Senhor e buscando o Senhor em espírito e em verdade. Estarmos em sintonia, em comunhão para falar e ouvir, principalmente, a voz do Senhor. Nós temos um exemplo nas Escrituras, o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, né, versículo 1 ao 5, ele dá um exemplo, por exemplo, de um casal que abriu mão até da sua vida sexual por um período de tempo para se dedicar ao Senhor. O texto diz, não fique muito tempo, mas se vocês quiserem se abster até do sexo para estar buscando ao Senhor, faça isso. Então o jejum, ele não é só de comida. Eu lembro do meu primeiro ano como cristão. Eu trabalhava em um lugar onde eu tinha acesso a alimentos, e eu era um jovem, né, de 19 anos mais ou menos, 19, 20 anos. Eu gostava, era mega viciado em leite condensado. Fazia parte da minha dieta principal, todos os dias, logo de manhã. O pecado da gula, né? Eu consumia 1 ou 2 latas de leite condensado ali com frutas, né? Kiwi, caqui, misturava as frutas e fazia aquela salada de fruta com leite condensado. Então, era um vício, um pecado. E existe um período da minha vida que eu estava jejuando leite condensado, porque ele fazia parte de mim. Não, para mim eu vou abrir mão para estar conectado ao Senhor. Eu vou estar orando, vou estar lendo, não vou consumir vou fazer esse esforço de não consumir para estar ligado no Senhor. Não com o objetivo de punir a carne, mas com o objetivo de buscar o Senhor. Não por abrir mão de determinado alimento, mas sim, nesse período, estar orando ao Senhor, estar dedicando ao Senhor, sabendo que eu não estou dando prazer à carne, mas sim buscando ao Senhor, dentro de um propósito específico.
como é que nós fazemos o jejum? O jejum ele é sempre feito em secreto, né? Nós vamos ver mais à frente alguns textos que nós vamos estar meditando no jejum que agrada a Deus, que é um dos pontos, né, o quarto ponto, que é sempre em secreto. Eu não devo que estar querendo aparecer, querendo me mostrar para os outros que eu estou jejuando, é sempre discreto, porque ele é feito para o Senhor, ele é feito não para você, para nós mostrarmos que eu sou alguma coisa, que o irmão ele não é. Isso não agrada a Deus. Não é para botar aquela capa, né, de santidade. Eu sou o irmão fulano de tal. Eu jejuo tantas vezes por dia, tantas vezes por semana. Esse não é o jejum que agrada a Deus. Jesus ele falou muito sobre isso lá no livro de Mateus. Não é para se mostrar, não é para agradar homens, não é para o homem, e sim para Deus. O jejum ele não deve ser considerado um método de dieta, e sim para termos um relacionamento profundo com o Senhor. Sabemos que todas as pessoas elas podem jejuar. Existem algumas pessoas que, por ter alguma enfermidade, por ter alguma doença, ela não pode se abster de comida. É por isso que eu disse que existem várias outras formas. Tudo aquilo que possa vir tirar o foco de Deus, que possa vir te atrapalhar em um momento que você estiver a sós com o Senhor, ligado no Senhor para ouvir sua voz, você pode estar jejuando, pode estar apresentando ao Senhor, pode estar buscando ao Senhor através dessa forma. Por exemplo, diabéticos, as pessoas diabéticas que não vão poder, ela não pode ficar tanto tempo sem comer, ela tem que estar comendo regrado, tem um tempo específico. Então, provavelmente é um caso de um irmão que não vai poder ficar tanto tempo. O pastor da minha igreja decidiu que nós vamos fazer o jejum de Daniel, vamos ficar 21 dias durante o período tal, durante o dia, de horas. Poxa, existem certos irmãos que não vão poder participar com a comida, mas vão poder participar através, aí cada pessoa vai buscar do Senhor e vai estar ali jejuando algo para que possa estar assim em comunhão com o Senhor. Sabendo que o jejum, irmãos, ele não muda a Deus, ele muda a nós mesmos. Existem algumas pessoas que entra naquele caso da barganha, né? Eu vou ofertar tanto para receber tanto, eu vou plantar aqui R$50 para colher aqui do pé de acerola R$200, né? Aquela questão da barganha. O jejum, ele não é para mudar Deus, ele é para nos mudar, ele é para nos aproximar de Deus. Quando você jejua, isso não quer dizer que Deus ele é obrigado a atender aquele propósito específico que você está jejuando. Não, ele não muda Deus, ele muda você, ele nos molda para nós estarmos mais sensíveis à voz do nosso Senhor. Vamos continuar. Próximo tópico é: qual é o jejum que agrada a Deus? Já estamos nos encaminhando para o final e eu quero dizer para você que vem abrir o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16 até o 18, nós vamos estar meditando e aí sim nós vamos ver o jejum que agrada a Deus, como é que nós temos que estar nos apresentando em jejum diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: quando jejuardes, não vos mostrais contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Viu? Eles querem parecer aos homens que jejuam. Em verdade, olha o que Jesus diz: em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, crente que está me ouvindo, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Com o fim, você tem que lavar o seu. Jesus ele ensina que quando nós formos jejuar, a gente tem que estar em comunhão com o Senhor.
Não tem que estar aparecendo o corpo ali, de repente está 6 horas sem se alimentar. Você decidiu fazer um jejum total de alimentos. Aí você, com o Senhor, você entendeu que você tinha que ficar 6 horas ali sem se alimentar, só lendo a palavra, orando, louvando o Senhor em comunhão. Então, você passou por esse período, de repente ficou ali debilitado, ou se você tem costume de jejuar, não vai acontecer nada, mas digamos que é a primeira vez. Aí você vai sair no seu bairro, na sua igreja: ó pastor, fiz jejum, ó pastor, jejuei, ó pastor, sou homem de Deus, ó irmão, olha como é que tá minha cara, tá tão abatida. É porque eu sou uma pessoa espiritual, eu estou me dedicando tanto ao Senhor. Quem sou eu? Eu sou quase a quarta pessoa da Trindade, né? Tenho intimidade, ligação íntima com o Senhor. Não é isso que Jesus ensina. Ele diz: em verdade eu te digo, esses que agem assim, eles já receberam a sua recompensa, assim como na oração lá de Mateus ainda no capítulo 6, um pouco acima, né, que encerra ali no 9, na oração do Pai Nosso, né? Inicia-se no 9, encerra no 13, a oração do Pai Nosso. Jesus, ele ensina a oração, mas ele explica que aquelas pessoas que queriam sentar nos primeiros assentos, nos primeiros bancos, fazerem orações, né, bem alto, com o intuito de aparecer, os fariseus e escribas, eles já tinham recebido a recompensa deles. Qual era? O que eles queriam? Ser visto pelos homens. E semelhantemente ao jejum. Por isso que ele diz: vocês, crentes, povo de Deus, verdadeiros seguidores, quando jejuar, unge a sua cabeça, lava o rosto, a fim de que você não venha aparentar, não venha aparecer para os homens que você está em jejum. Mas o seu Pai, Deus poderoso, eu estou vendo. Eu que estou em secreto, eu estou te vendo e eu te recompensarei. Então, irmãos, nós não devemos buscar aparecer. O jejum, ele é feito em secreto. É para Deus e não para os homens. Não devemos nos mostrar. Devemos estar humildes, simples, buscando ao Senhor. Nós temos um outro texto também que eu quero fazer a leitura com os irmãos, de Isaías capítulo 58. Ele fala muito bem sobre a questão do jejum, também orientando o povo que queria de alguma forma, através do jejum, mas com propósitos errados, com propósitos que não agradam a Deus. É por isso que esse tópico: qual é o jejum que agrada a Deus? Existem diversas formas de jejuar, mas existem algo que não tem base bíblica. Se não tem base bíblica, não agrada a Deus, desagrada a Deus, se torna um pecado. Então, qual o jejum que agrada a Deus? Isaías, ele também é bem específico em relação ao jejum, combatendo as práticas erradas que existiam, né? Clama a plenos pulmões. Deixa eu botar aqui. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste tempo ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa direito de Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em contas? Eis que no dia em que, agora Deus respondendo, eis que no dia em que jejuas, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuas para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim hoje, não se fará ouvir a voz aqui no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia venha afligir a sua alma, inclinar a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então o povo, irmãos, aqui nessa passagem até o versículo 5, o povo queria aparecer, fazer do seu jeito, escolher como era e não buscava no Senhor.
E o Senhor, ele diz, foi isso que eu estabeleci? É isso que eu quero de vocês? Querem proclamar, fazer um negócio estrondoso? Vocês estão buscando é rixa, vocês estão buscando é contenda, eu sou crente, ele não é, eu jejuo, ele não jejua. Isso não agrada ao Senhor. Por mais que para você que me ouve possa estar parecendo esquisito, isso existia nos tempos bíblicos e existem nos dias de hoje. Algumas pessoas que querem aparecer, algumas denominações, algumas igrejas que querem ser mais espirituais do que o outro e estão sendo antibíblicas. Isaías ele vem falar qual é o jejum que agrada ao Senhor a partir do versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres e desabrigados? Se vires nu, o cubras e não te esconda do teu semelhante que padece necessidade? Então, agindo dessa forma, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará, a tua justiça irá adiante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e este te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Existem pessoas que jejuam e estão ao mesmo tempo falando mal dos outros. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cuja as águas jamais faltam. Hoje mesmo, irmão, você pode estar jejuando. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós devemos jejuar, o jejum que agrada ao Senhor. E nós temos o exemplo de algumas práticas em alguns lugares onde pessoas em algumas religiões, seitas, né, jejuam, mas não é o jejum bíblico, não é o jejum que agrada ao Senhor. Nós temos o exemplo muito conhecido aqui na nossa realidade da Igreja Apostólica Romana em relação à Sexta-feira Santa, né? Os irmãos deixam de comer carne vermelha, né, para ter ali uma conexão ali junto com Jesus e a sua crucificação. Então deixam de comer a carne vermelha como uma prática de jejum a Deus. É isso que nós lemos na palavra de Deus, é isso que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Nós temos também entre os judeus o dia do perdão. O dia do perdão ele é algo também muito forte, né, na cultura judaica. É uma festa aonde eles dedicam um dia inteiro de jejum. É um dia inteiro de jejum total. Eles ficam sem se alimentar durante 24 horas. Começa ali o dia do judeu é diferente do nosso, né? Começa no pôr do sol, vai até o outro pôr do sol. Então, o dia do perdão é onde eles praticam esse jejum, né, que fica 24 horas. E tem também na cultura muçulmana, nós temos muitos exemplos que vão contra a palavra de Deus, né? Muito conhecido também a festa do Ramadã, né? Essa já é uma festa longa e onde existem dias específicos, né, que eles dedicam ao jejum. Então nesses dias específicos eles passam desde o nascer do sol até o sol se pôr em jejum e de alguma forma ali, né, tentando se aproximar de Deus, mas matando a sua carne. E nós sabemos qual é o jejum que agrada a Deus. Irmãos,
O jejum é algo muito pessoal. Deus, ele nos chama. E, e ele vai te chamar. Ele vai te chamar para esse momento de relacionamento. Você vai entender de Deus. Você vai sentir de Deus. Eu tenho o hábito, pelo menos uma vez por semana, de buscar ao Senhor através de juntar em comunhão. Eu te desafio, eu te incentivo a estar praticando mais o jejum. Vejo que é pouco falado em nosso meio. Alguns colegas, né, de ministério até vi falar, não me chama para jejum não, fala em jejum eu corro, eu vou ver o jogo do determinado time, que esse negócio aí não é de Deus não. E nós vemos Deus não impondo, né, mas sempre como algo bom. Nós sempre vemos sempre o Senhor incentivando como algo agradável, né? Então eu te desafio a estar praticando o jejum, e certamente você vai descobrir o poder que essa arma que o Senhor nos deu possui. O poder não do jejum em si, mas o poder que essa arma tem quando nós buscamos o Senhor. Nós vamos descobrir o poder do Senhor, nós vamos descobrir a glória do Senhor, nós iremos ouvir a sua voz. Que o Senhor esteja te abençoando. Eu quero orar com você. Soberano Deus, Pai bendito, te agradeço por esse privilégio, Pai, de estar aqui reunido com nossos irmãos, de estar, em nome de Jesus, ensinando mais a Tua igreja, Pai, sobre aquilo que o Senhor, Pai, tem